Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de potenciação. Esse é um assunto que ele é visto a primeira vez lá no 6º ano do Fundamental, no Fundamental 2 ainda. Então, possivelmente, você já viu esse assunto. Mas se você está assistindo esse vídeo agora é porque ainda tem alguma dificuldade. Então aqui eu não vou colocar como a maioria. Coloca a definição e já vai fazendo exercício. É importantíssimo conhecer a definição e é muito importante fazer exercício. Só que eu preciso primeiro que você entenda o que é a potenciação e perceber que ela faz sentido, tá? Porque no primeiro momento parece que ela não faz muito sentido. Parece que ela só vem para atrapalhar a nossa vida. E não, ela veio para nos ajudar, para simplificar. Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, vou falar de uma outra operação antes, a multiplicação. Você já vai entender o porquê já já. Imagina a seguinte situação. A avó, ela quer que o seu netinho pare de falar palavrão. Então ela combina com ele o seguinte: a cada semana que você não falar palavrão, eu vou te dar R$2. O netinho pensou, nossa, eu vou ficar rico, né? Então olha só, na primeira semana ele não falou palavrão, ela deu R$2. Na semana seguinte, mais 2. Depois, mais 2, mais 2. Isso aconteceu ao longo de 10 semanas. Então quanto que o netinho vai receber ao final de 10 semanas? Esse é o cálculo, não é? Bom, aqui são só 10. E se fossem 100? Você teria que fazer um cálculo muito maior, não é? Ia gastar bastante folha de caderno aqui. Não tem um jeito mais simples de escrever tudo isso? Essa é uma das coisas que o matemático faz. Ele simplifica, tá? Não é isso não que você está pensando. O matemático, muita gente acha que complica. Nossa, mas a matemática é complicada, ela complica. Não, a matemática, ela simplifica. O matemático é um cara que ele procura simplificar tudo, incluindo a notação. Não tem um jeito mais simples de escrever isso? E aí apareceu a operação de multiplicação. Ele coloca a parcela, cada um desses elementos chamado de parcela. Coloca aqui a parcela, a operação de multiplicação, e aqui quantas vezes essa parcela aparece. Ela não apareceu 10 vezes? Então coloca aqui 10. Então, a multiplicação nada mais é da operação de adição, quando as parcelas são iguais. Assim acontece com a operação de potenciação. Nada mais é do que a operação de multiplicação quando os fatores são todos iguais. Você coloca o fator aqui e aqui em cima, quantas vezes esse fator aparece. Bom, você deve estar pensando, aqui eu até entendo uma situação concreta onde isso aparece. Eu vou numa loja, compro o produto e vou pagar em parcelas iguais, em 5, em 10, em 36, em 72 parcelas iguais. Então você vai estar somando essas parcelas todas iguais, certo? E a operação de multiplicação por ele mesmo, muitas vezes, acontece isso? Será que isso é uma invenção do matemático? Infelizmente acontece, tá? Infelizmente e felizmente também, tá? Esse infelizmente é por conta do exemplo que eu vou te dar agora. Não é difícil você procurar na internet e encontrar matérias do tipo: o número de mortos pela Covid dobra a cada tantos dias. Infelizmente é uma situação que nós estamos convivendo bastante ultimamente, não é isso? Então olha só, imagine a seguinte situação: tem 2 mortos num dia, tá certo? E imagina que a cada semana, a cada 7 dias, a cada uma semana, o número de mortos dobre. Então, depois de 2 semanas, na semana seguinte você dobrou a quantidade. E na outra semana, dobrou a quantidade. E na outra semana, dobrou. Depois de 10 semanas, quantos mortos? Entendeu? Então, a operação de multiplicação de um número por ele mesmo aparece em muitas situações diferentes. Uma delas é essa. Existem outras, por exemplo, na matemática financeira, ela é muito comum. Então, o que eu quero que você entenda é que essa é uma situação, uma operação necessária de se aprender. Bom, então agora você já mais ou menos sabe o que é. Mas e a definição? Bom, o que eu vou fazer então ao longo de todo esse vídeo é te mostrar a definição direitinho, com detalhadamente, mostrando para você aonde você possivelmente pode estar errando. E se você se interessa por isso, então eu te convido a continuar assistindo o vídeo. Clica aí, dá um like já, compartilha se você gostar do vídeo, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e vem comigo. Eu vou te explicar tudo isso. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Bom, então como eu falei na introdução, uma potência nada mais é do que uma multiplicação, né, tendo várias vezes o mesmo fator. Bom,
A definição está aqui, mas em geral os alunos não gostam muito de letras, preferem, professor, coloca número, fica melhor. Então vou fazer o seguinte, vamos ver num exemplo concreto e depois eu explico a definição, tá? É importante que você consiga ler uma definição só com letras, tá joia? Mas vamos lá, você não está acostumado, então vou fazer primeiro com os números. Então aqui, ó, o 2 elevado à oitava potência, tá? É assim que a gente lê isso. Bom, esse número 2 e esse número 8, eles têm nomes. Para começo de conversa, o 2 ele é chamado de base e o 8, que está aqui em cima, ele é o meu expoente. O que é o 2 elevado à oitava potência? É o 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o cara que está na base, ele é o fator que aparece quantas vezes? 8 vezes, certo? Então, o 8 é o número de vezes que o fator 2 aparece aqui, tá joia? E o resultado disso? Se você fizer esse cálculo, então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Esse carinha aqui, que é o resultado, esse é o que a gente chama de potência. Ok? Então vamos rever. O resultado é que é a potência. Aqui eu tenho o 2 é a base e esse carinha é chamado de expoente. Erros comuns. Como eu falo que isso aqui, eu falo que é 2 elevado à oitava potência, tem gente que acha que a potência é o 8. Não, o 8 é o expoente. Segundo erro, 2 elevado a 8 fazer 2 vezes 8. Tá? É muito diferente, 2 vezes 8 dá 16 e 2 elevado à oitava potência dá 256. Então esse é um erro que não pode acontecer, tá? O que mais? A definição. Vamos entender direitinho agora. Ó. A elevado à enésima potência é o A multiplicado pelo A multiplicado pelo A. E o A aparece quantas vezes? N, certo? Então, o A, ele aparece N vezes. São N fatores, tá bom? Por conta disso, olha só esse começo. O A, ele pode ser um número real qualquer. Aqui está escrito A pertence aos reais. Ou seja, o A pode ser um número real qualquer. O A, a base, pode ser um número positivo, negativo, inteiro, não inteiro, não importa, tá bom? O A pode ser um real qualquer. Agora, o N, ele não pode ser um número real qualquer, tá vendo? Ele é um número natural, ou seja, um inteiro maior ou igual a zero, tá certo? Por que faz sentido ele ser inteiro? Bom, faz sentido ser inteiro porque, imagina, aqui é o número de fatores. Eu não vou colocar, por exemplo, imagina nessa situação, 2 elevado a 8,5. Ah, você vai colocar 8 fatores e o último vai colocar metade dele. Não faz sentido isso, tá certo? Então, quando você vai fazer essa multiplicação, o número de fatores é um número inteiro. Você está contando quantos fatores inteiros tem aqui. Então, faz todo sentido que ele seja um número natural. Por que não faz sentido ele ser negativo? Ah, vou colocar aqui o 2 quantas vezes? Menos 5. Não faz sentido. Como também não faz sentido, zero. Ah, professor, eu vou colocar ele 0 fatores. Então não vai colocar nada. Então vai ficar o quê? Nada? Já começa uma certa confusão aí, certo? E mais do que isso. Se é uma multiplicação, na multiplicação tem que ter no mínimo 2 elementos. Então, nessa definição, como aqui envolve a multiplicação, você tem que ter no mínimo 2 elementos. Então, aqui tem um complemento com n maior ou igual a 2. Então, essa minha definição só faz sentido se o n for maior ou igual que 2. Ah, professor, mas e se o n for 1? E se o n for 0? Daqui a pouco a gente resolve isso, tá? Por enquanto, eu vou ver algumas situações que podem aparecer aqui, tá? Primeira observação. 2 elevado à quinta potência não é a mesma coisa que 5 elevado à segunda potência. São coisas bem diferentes, então a ordem aqui importa. Aqui é 5 vezes 5, que vai dar 25. Esse carinha aqui é 25. E se você fizer esse cálculo,
2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, você vai ver que vai dar 32. Então são coisas muito diferentes, tá bom? Outra situação também, nomes especiais. Então esse aqui, como eu acabei de falar, é do 5 elevado à segunda potência. Mas eu também posso falar 5 ao quadrado. Certo? 5 elevado ao quadrado ou simplesmente 5 ao quadrado. Eu também posso falar é o quadrado de 5, tá joia? Então, essa situação aqui eu posso falar 5 elevado à segunda potência, mas posso falar 5 ao quadrado ou o quadrado de 5, que dá na mesma. E aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso falar que isso aqui é 5 elevado à terceira potência ou 5 ao cubo. Ou então posso falar que é o cubo de 5, tá joia? Então, esses são dois nomes especiais que aparecem aqui na potência. Agora, eu vou te mostrar alguns exemplos, tá? Para a gente exercitar e tomar alguns certos cuidados. Bom, agora aqui eu tenho alguns exemplos, mas eu ainda vou fazer outros, tá? Esses exemplos eu escolhi porque são situações que eu sei que os alunos acabam se atrapalhando um pouquinho, tá? Então, primeiro, eu falei agora há pouco que o número A é um número real qualquer. Ele pode ser positivo, negativo, inteiro ou não inteiro. Então, nesse caso aqui, ó, 2,5, 2,5 ao quadrado. É o 2,5 multiplicado por 2,5. Então, se você fizer a multiplicação, já deixei aqui pronto, tá? 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Tá joia? Então, a base não precisa ser um número inteiro. Pode ser uma fração, pode ser, né? Pode ser inclusive ser um número negativo. 2,5 a gente pode escrever como sendo 5 sobre 2. A fração 5 meios equivale a 2,5 na forma decimal, tudo bem? E agora, esse cara é igual a esse ou é igual a esse? Será que aqui eu tenho escrito 2,5 ao quadrado e aqui também é 2,5 ao quadrado? Esses dois caras são iguais? Na verdade não, tá? Aqui é um erro muito comum. Quem é que está elevado ao quadrado aqui? Aqui, quem está elevado ao quadrado é apenas o 5, tá joia? Então, a base nessa potência é só o 5. Então, é o 5 ao quadrado que está sendo dividido por 2. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, certo? 5 ao quadrado sobre 2, ou seja, isso aqui é 25 sobre 2, que é 12,5. Pode deixar assim ou na forma decimal, tanto faz. Esse aqui sim, tá? Quem está elevado ao quadrado é o 5 meios, ou seja, é o 2,5 que está elevado ao quadrado. Então, esse cara é o mesmo que esse. Esse não, tá? Esse cara, então, é o 5 meios, que é a base, que está multiplicando 5 meios. Então, aqui eu vou multiplicar em cima, 5 vezes 5, embaixo, 2 vezes 2, ou seja, 25 quartos. Se você fizer a divisão 25 por 4, você vai encontrar 6,25. Então, esse cara é o mesmo que esse. Esse não, tá? Então, você entendeu que são situações bem diferentes? Outro erro muito comum. Aqui o cara vem e coloca, mas menos 5 ao quadrado vai ser 25. Tá errado. Porque aqui, quem é que está ao quadrado? De novo, é a mesma situação que essa. Quem está elevado ao quadrado aqui é só o 5, tá joia? Se você quer que o menos 5 esteja ao quadrado, tem que colocar o parênteses. É a mesma situação que essa aqui. Quem está elevado ao quadrado é só o 5, tá? Se você quer que os 5 meios esteja elevado ao quadrado, então você precisa colocar um parênteses como aqui, tá joia? É exatamente a mesma situação. Então isso aqui, na verdade, é quem? Menos o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar menos 5 vezes 5, dá 25. Já esse sim, quem está elevado ao quadrado é menos 5. Então, aqui é menos 5, que multiplica o menos 5. E agora sim, menos 5 vezes menos 5, regra dos sinais, vai dar mais 25. Entendeu a diferença? Tá bom? Bom, aqui é muito comum o aluno fazer assim, ó. 2 vezes 5, 10. Ao quadrado, coloca 100.
Está errado novamente. Por quê? Quem é que está ao quadrado? De novo, é só o 5. Você entendeu que o erro nos 3 é exatamente o mesmo? Quem que está elevado ao quadrado nessa situação? É só o 5, tá certo? Se você quer que tudo esteja ao quadrado, tem que colocar parênteses. Quem que está elevado ao quadrado aqui? É só o 5. Se você quer que tudo isso esteja ao quadrado, tem que colocar o parênteses. Aqui é a mesma coisa. Quem que está elevado ao quadrado? É só o 5. Se você quer que tudo isso esteja ao quadrado, tem que colocar o parênteses. Entendeu a diferença? Bom, então vamos lá. Aqui então é 2 vezes o 5 ao quadrado. E o 5 ao quadrado nós já vimos que é 25, né? 5 vezes 5 é 25, tá bom? Então aqui é 25. 2 vezes 25 dá 50. Então isso dá 50. Agora aqui eu faço o quê? Eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Então 2 vezes 5, 10. Então aqui é 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Você percebeu que são coisas bem diferentes, né? E a hierarquia das operações, como é que fica com a potenciação? Lembra? Tem uma hierarquia, eu não posso fazer do jeito que eu quiser. Existe uma hierarquia das operações. Então aqui, eu tenho multiplicação, mas essa multiplicação dá dentro do parênteses. E eu tenho fora aqui, eu tenho uma potência. O que eu faço primeiro? Eu faço primeiro o que está dentro do parênteses. Sempre, na hierarquia das operações, primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Feito o que está dentro do parênteses, aí você realiza a potência, tá joia? Agora, aqui não tem parênteses. Então você vai fazer o que primeiro? A multiplicação ou a potência? A potência precede. A potência vem antes. Então eu faço primeiro a potência, depois que eu fiz a potência, aí eu faço a multiplicação. Tá joia? Resumindo então, eu primeiro faço parênteses, depois eu faço potenciação e radiciação, que a gente ainda vai ver no outro momento. Depois multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Tá joia? Ó, mais alguns exemplos aqui. Essa situação aqui, ó, essas duas, são situações que os alunos acabam errando bastante, confundindo, achando que é a mesma coisa, tá? Nessa aqui primeiro, quem é que está ao quadrado? É o 2 à terceira. Tem um parênteses aqui, então a base é 2 à terceira. Tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. 2 à terceira é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 2 à terceira ao quadrado. 2 à terceira ao quadrado. E 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Pronto. Agora, essa situação é bem diferente dessa. Por quê? Quem que está ao quadrado? É o 2 à terceira? Não, porque se fosse o 2 à terceira que estivesse ao quadrado, se essa fosse a base, deveria ter um parênteses, tá bom? Pensa da seguinte maneira. O 2, quem é o expoente dele? É o 3 ao quadrado. Então, eu preciso fazer primeiro o 3 ao quadrado. Então, aqui é 2 elevado a quanto? 3 ao quadrado, que dá 9. 3 vezes 3 é 9. E 2 elevado à nona potência, se você fizer as contas, vai dar 512. Muito diferente, tá? Olha só. O 2, ele é o expoente do 3. Aqui eu tenho o expoente, tá joia? Então, o 2 está elevado a 3 ao quadrado. Então, o expoente aqui é o 2, 3 ao quadrado, e a base é o 2, tá joia? Bom, aqui eu tenho duas situações bem simples, né? 1 elevado a, não interessa, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não sei quantas vezes, vai dar 0. Bem simples, né? Bom, aqui eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar e um número negativo elevado a um expoente par. Então, menos 5 ao cubo, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, né? E menos 5 à quarta, tá vendo? 1, 2, 3, 4 fatores. Quando eu vou fazer a multiplicação, então eu faço 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Só que agora tem que saber o sinal. E aí você vai usar a regra do sinal. Negativo com negativo dá positivo, certo? E agora ficou um negativo aqui, então vai dar negativo. Agora, aqui, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 625.
Só que agora, olha só, negativo com negativo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Então vai ficar positivo. Então agora a ideia é o seguinte, quando a quantidade de fatores for par, aparece em parzinho, elas vão se cancelar, certo? Então vai ficar positivo. Quando a quantidade de fatores for ímpar, então ó, ímpar, você vai fazendo os parzinhos, sempre vai sobrar um. Então vai ficar negativo. Então eu posso resumir isso aqui assim, ó. Negativo, a base é um número negativo, elevado a ímpar, vai ficar negativo. Certo? Agora, negativo elevado a par é sempre positivo. Tá joia? Ótimo. Então aqui, 1 elevado a n é sempre 1 e 0 elevado a n é sempre 0, mas aqui eu tenho que fazer uma observação, tá? Isso aqui é quando eu tenho ó, o n maior ou igual que 2, tá certo? Porque aqui, se o n não for um número inteiro maior ou igual a 0, né, posso ter problema. Inclusive com 0 também posso ter problema, tá joia? Então eu ainda não defini potência onde o expoente ele não é maior ou igual que 2, por exemplo. E se o expoente for 1, 0 e negativo? Bom, vamos fazer um exemplo e aí você vai entender o porquê que eu vou definir essas potências com expoente 0, expoente 1 e expoente negativo do jeito que a gente define. Eu quero que você entenda, não é só decorar não. Bom, então nós vimos na definição que o expoente aqui, ele tem que ser um número inteiro maior ou igual que 2, né? Inteiro ou natural, tanto faz, né? Maior ou igual a 2. Então isso aqui não responde como é que ficaria se o expoente fosse 1, 0 ou um número negativo, tá? Bom, eu poderia muito bem vir e colocar aqui, ó. É isso, pronto, ponto final. Por definição, a gente não questiona, mas eu quero que você entenda o porquê a definição vai ser essa, tá? Uma outra coisa que eu quero observar é que muita gente coloca isso aqui como sendo uma propriedade. E na verdade não é uma propriedade, porque as propriedades elas são consequências da definição. E aqui não tem consequência da definição, porque a definição não contempla expoente igual a 1, 0 ou negativo. Então o que eu vou colocar aqui é sim uma definição, ou se você quiser olhar, é um complemento para a definição que não contempla essas situações, tá joia? Bom, eu vou fazer esse exemplo porque eu quero, na verdade, que você entenda o raciocínio. Se você entender, vai ficar mais fácil de você guardar isso, tá joia? Olha só, o que é o 2 à sexta, então? O 6 é o expoente, então é a quantidade de vezes que aparece o fator 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então vai dar 64. E 2 à quinta? 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicou, dá 32. Você percebeu o que eu fiz aqui, ó? Eu estou diminuindo o expoente, ó. Certo? 6, 5, 4, ó, diminui 1, e o número de fatores diminui 1, certo? Então aqui tem 3 fatores, 2 fatores, então 2 elevado a 1 é razoável que você pense, bom, isso aqui eu tenho 4 fatores, 3 fatores, 2 fatores, então eu vou colocar só o 2, certo? Bom, não é o que está dizendo a definição, porque aqui eu tenho uma multiplicação, e eu vou multiplicar 2 por quem? Tá joia? Não seria isso. Mas tudo bem, é até razoável. Agora, se você pensar nesse argumento, ó, eu tenho 3 fatores, 2 fatores, só tem um fator, né? Se é fator, tem que estar multiplicando alguém, mas tudo bem, deixa para lá. 0, vou colocar o que aqui? E menos 1, piorou. Então, esse argumento de colocar só o 2, porque eu só tenho um fator, ele é um argumento muito capenga, né? Vamos pensar de uma outra maneira? Olha só. De 6 para 3, o que aconteceu? Eu tenho um fator a menos, mas ter um fator a menos equivale a dividir por 2. Pega isso e divide por 2. Você não tem um fator a menos? Dividiu por 2, dá 32. Dividiu por 2, você tem um fator a menos, 1 a menos. Dividiu por 2, dá 16. Então, ó, se você dividir por 2, ó, vai dividindo por 2, um fator a menos. Então, agora continua esse raciocínio. Um fator a menos, pega esse e divide por 2, tá ok. E agora eu posso, inclusive, extrapolar isso para essas outras situações. Continua dividindo por 2. Se você dividir por 2, você vai encontrar o que aqui? Então vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1, certo? Continua o mesmo raciocínio. Pega esse cara e divide por 2. Só que eu vou escrever ele na forma de fração, tá certo?
O que significa dividir por 2? Dividir por 2 não é a mesma coisa que multiplicar por meio? Então, ó, multiplica por meio, dá 1. Multiplica por meio, dá meio. Vou continuar. Eu vou tirar 1 do expoente. É a mesma coisa que dividir esse por 2 ou multiplicar por meio esse anterior. Certo? Então, se você fizer isso aqui, você vai ver que vai dar 1/4, que eu vou escrever como sendo, ó, o 4, né, 2 vezes 2, é 2 ao quadrado, tá bom? Esse carinha aqui, podia deixar assim, mas daqui a pouco você vai entender por que eu escrevi desse jeito. E esse? Esse aqui não é metade do anterior, ou seja, metade de 1/4, que dá 1/8. Eu vou escrever o 8 como sendo 2 à terceira e você já vai entender já já, tá bom? Você entendeu agora que eu consigo extrapolar esse argumento, fica perfeito? Então, olha só. A elevado a 1, certo? Elevado a 1 é o próprio número, tá ok? A elevado a 0. Elevado a 0 vai dar sempre 1, tá certo? Mas tem uma condiçãozinha que eu já vou falar já já, tá bom? E elevado ao número negativo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Se você colocar 2 como sendo 2 elevado a 1, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, não é? Olha o que aconteceu aqui, ó. O expoente é menos 1 e aqui ficou 1. O expoente é menos 2, aqui ficou 2. O expoente é menos 3, aqui ficou 3. Tá joia? Então, você concorda que é razoável colocar aqui 1 sobre A elevado a quanto? Se aqui o expoente é menos n, vou colocar n, tá bom? Bom, tem uma condiçãozinha aqui também. Aqui a condição é bem simples. O A não pode ser 0, porque senão você estaria fazendo uma divisão por 0, certo? O A não pode ser 0. Lembra que na minha definição o A pode ser qualquer número real? Pode ser qualquer número real, mas quando eu estou com um expoente negativo, a base não pode ser 0, tá bom? Aqui, a base também não pode ser 0. Eu vou explicar. Eu ainda vou explicar isso de uma outra maneira, numa outra situação, tá? Mas de uma maneira razoavelmente rápida, tá? Você pode pensar o seguinte. Lembra que agora há pouco eu fiz 0 elevado a n, não dava 0? Certo? 0 elevado a n dava 0. Agora, a elevado a 0 dá 1. Então, se você pensar 0 elevado a 0, 0 elevado a qualquer número é sempre 0. Por outro lado, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. E agora, é 0 ou é 1? Tá joia? Então, para evitar esse probleminha, tá bom? O A elevado a 0 para dar 1, a base não pode ser 0. Vou falar um pouquinho mais sobre o 0 elevado a 0, tá? Agora ainda não é a hora. Bom, vamos fazer então alguns exemplos, né, para aplicar o que a gente acabou de aprender. Então, olha só. 2 elevado ao expoente é negativo, então eu já sei que isso aqui vai ficar 1 sobre quanto? A base é 2, tá vendo? A base é a mesma, ó. 2, e agora eu pego o expoente, que era menos n, vai trocar sinal, vai ficar n. Ó. Menos 6, trocou o sinal, ficou 6. Ou seja, 1 sobre 2 a sexta é 64, 1/64. E esse aqui? Bom, é a mesma coisa. 1 sobre, a base é 3. Então, 3 elevado a quanto? Menos 4, trocou o sinal, 4. Então, isso vai dar 1 sobre, vamos lá, 3 a quarta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, aqui vai dar 81, tá bom? Bom, esse aqui, eu posso dizer assim que seria a nossa primeira propriedadezinha. Eu não vou aqui nesses vídeos ficar demonstrando as propriedades. Eu vou, no máximo, tentar convencer vocês de que as propriedades são válidas, tá? Ficar demonstrando não, tá? Então, olha só, esse carinha aqui. Olha só, o expoente negativo está aqui embaixo, é uma fração embaixo, eu tenho uma potência com expoente negativo, tá bom? Eu poderia muito bem aplicar a definição, né, em cima desse e fazer a divisão, tá? Mas eu vou pensar de uma outra maneira, olha só. Pensa aqui, ó, aqui é um número, o que aconteceu? Se você vier daqui para cá, você vai pegar essa potência, colocar aqui em cima e trocar o sinal do expoente. Vamos fazer isso? Então vai ficar A elevado a quanto? Troca o sinal. Vai ficar n, tá joia? Bom, se você aplicar isso aqui e fizer a divisão, você vai encontrar a mesma coisa, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora? Olha só, vai ficar 4 elevado a quanto? Troca o sinal
2. Então, isso vai dar 16. Tudo bem? Bom, expoente igual a zero. A gente já viu, expoente igual a zero é sempre 1, desde que a base... E, professor, eu não sei quanto é a base, mas interessa quanto é a base? A única coisa que interessa é saber, isso aqui é igual a zero? Não. Se não é igual a zero, essa potência vai dar 1. Pronto, tá joia? Ah, mas e se a base é zero? Tá vendo? Se o A for diferente de zero, eu posso elevado a zero dar 1. Mas e se o A for igual a zero? 0 elevado a zero é 1. Não posso usar, tá bom? Vai ser 1 ou vai ser 0? Na verdade, eu vou chamar isso de... Bom, isso é uma indeterminação. Ainda não é o momento de falar sobre isso. Numa outra hora eu vou falar sobre isso. Mas, por enquanto, 0 elevado a zero é uma indeterminação. Vamos ficando por aqui nessa aula, tá? Nessa aula, o que eu queria era mostrar para vocês, apresentar o conceito de potência, tá? Mas mostrando para você com detalhe, para você entender de verdade o que é a potência, o que você está fazendo. Principalmente essa parte que é um pouquinho mais delicada, tá joia? Espero que você tenha mais do que decorado, espero que você principalmente tenha entendido por que é razoável que a gente coloque isso como definição do jeito que está, tá bom? Por isso que eu fiz esse vídeo um pouquinho mais longo, né, para te apresentar com mais detalhes. Nos próximos vídeos, aí sim eu vou te apresentar as propriedades, tá joia? E alguns exercícios. Espero que você tenha gostado. Se curtiu aí, se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, né? Comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, tá joia? E vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!